Vamos lá, então. Então, só lembrando, essa tabela aqui é uma tabela de derivadas de funções trigonométricas e é uma tabela que vocês vão ter acesso a ela durante a avaliação. Então, eu passo uma tabela bem completa sobre derivadas, onde, inclusive, essas fórmulas aqui estão lá inseridas. Então, a grosso modo, ó, a derivada do seno é o cosseno, do cosseno é o menos seno, da tangente é a secante ao quadrado, da cotangente é cossecante, aqui faltou um menos, é menos cossecante ao quadrado, tá? Da secante é secante que multiplica a tangente, e da cossecante é menos cossecante que multiplica a cotangente. Só alguns esclarecimentos que eu acho que é pertinente aqui. Talvez a pessoa não saiba o que é uma secante, o que é uma secante, o que é uma cotangente. Então, olha só, por definição, a secante de x ela é 1 sobre cosseno de x. Tá? A cossecante de x ela é 1 sobre seno de x. E a terceira definição aqui, que é a cotangente de x, ela é 1 sobre tangente de x, que também pode ser visto como sendo cosseno de x sobre seno aqui de x. Tá? Talvez assim a pessoa também não saiba, a tangente de x também pode ser dada em função de senos e cossenos. A tangente, por sua vez, ela é o seno de x sobre o cosseno de x. Certo? Isso aqui, tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal, sobre isso? Não? Segue o fluxo? Vamos lá. Vamos começar a fazer exemplos, então, disso. Bom, esse exemplo aqui, para quem quiser se situar, ele está na página 155 do nosso livro-texto. É o exemplo 1 da página 155. Pessoal, só me dá um retorno aí, vocês conseguem me ouvir bem? Sim? Beleza, então. Qualquer coisa pode questionar, tá? Ok. Perfeito. Só um comentário. A minha voz, ela sai gaga ou sai uma voz que flui normalmente? Como é que ela está saindo? Ela está saindo assim com tropeços ou está saindo normalmente? Beleza, então, Pamela. Ok. Qualquer coisa me fala aí. Então, vamos lá, gente. O primeiro exemplo aqui, da página 155, ele pede para você calcular a derivada dessa função aqui. Eu tenho aqui um seno de x sobre o mais cosseno de x. Certo? Vamos lá, então. Como é que eu vou proceder aqui, gente? Que tipo de conta que eu tenho aqui? Eu tenho uma divisão. Se você lembrar, sempre que eu tiver uma divisão, qual que é a regrinha? A regrinha é utilizar a regra do quociente. Eu falei para vocês em aulas passadas, a gente trabalhou, inclusive, bastante, né? Que se eu tenho uma função do tipo f sobre g, a derivada aqui seria f' vezes g menos g' vezes f sobre a g ao quadrado. É a regra do quociente. Tá? É a regra do quociente. E por que eu vou ser obrigado a utilizar essa fórmula aqui, pessoal? Porque aqui eu tenho uma divisão, percebem isso? Que eu estou dividindo o seno por 1 mais cosseno de x. Então, se você fizer uma análise aqui, essa conta aqui de cima vai ser a f. Essa conta aqui de baixo, ela vai ser a g. Então, temos a f e temos a g. Eu vou fazer com vocês, então, o seguinte. Eu vou calcular essa derivada dessa função a partir dessa fórmula aqui. Então, pela fórmula, qual que é a regrinha? Deriva a primeira. A primeira função que eu tenho é o seno. Se você pegar e consultar a tabela que eu acabei de passar para vocês, ó, aqui, se você consultar a tabela, a derivada do seno, quem que é? É o cosseno. Então, você vem aqui e faz assim, ó, derivada do seno, opa, pela tabela é o cosseno de x.
Deriva a primeira, vou multiplicar pela segunda função, que é 1, mais cosseno de x, menos, é o menos da fórmula, tá? Esse menos aqui. A derivada do 1 é 0. A derivada do cosseno, se eu pegar e consultar a tabela, olha só, a derivada do cosseno é quem? É o menos seno, estão vendo? Então é só pegar e substituir. No lugar do cosseno aqui, eu coloco o menos seno de x, que multiplica a primeira função. Quem que é a primeira função aqui? É o seno de x. Tudo isso aqui sobre 1 mais cosseno aqui de x, tudo elevado ao quadrado. Então, percebam só que, basicamente, o que eu fiz aqui foi aplicar a regra do quociente, que é essa regra que foi vista aqui na aula passada. Legal? Tranquilo aí, pessoal? De boa? Todo mundo? Conseguem ver direitinho? Só um detalhezinho, pessoal. Quando vocês forem estudar, se vocês olharem no computador, fica muito legal. Tá? O computador você consegue ampliar e fica bem mais nítido do que você olhar pelo celular. Então, eu recomendo fortemente, quem for depois estudar, rever esses vídeos, reveja pelo computador, que é muito melhor. Ó, cosseno de x que multiplica 1 vai dar cosseno de x. Cosseno de x que multiplica aqui o cosseno de x vai dar cosseno ao quadrado aqui de x. Esse menos com esse menos fica mais. Seno vezes seno, seno ao quadrado aqui de x. Tudo isso sobre 1 mais cosseno de x assim ao quadrado. Então, percebam só que o que eu fiz aqui foi distribuir. Ó. Cosseno vezes 1 vai dar cosseno. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. 0 a gente ignora. Menos com menos mais. Seno vezes seno, seno ao quadrado. Eu queria agora relembrar vocês, que eu acabei não falando aqui, tem uma expressão que você aprende lá no segundo ano do ensino médio, que é a igualdade fundamental da trigonometria. Ela fala para a gente que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Tá? Quer dizer que, independente do valor do x, sempre vale essa igualdade aqui. Independente do valor do x. Então, é uma coisa que, nesse caso aqui, ela vai ser útil. Porque percebam só que eu tenho aqui o cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x. Então, por essa propriedade, quanto que vale esse pedaço que eu destaquei de vermelho aqui? Vale 1. Então, fica assim, ó, fica y' igual cosseno de x mais 1. Tudo isso sobre isso aqui ao quadrado. Ah, mas agora dá para simplificar, porque as expressões são iguais. Dá para simplificar essa expressão com essa. Dá sim, menino. Você pode simplificar, fica melhor. Logo, a derivada fica 1, porque quando eu cortei deu 1. Sobre 1 mais cosseno de x. Dá isso aqui, então. A continha final. Pessoal, tem uma pergunta que as pessoas sempre fazem nesse momento. Qual seria essa pergunta? Eu quero que vocês façam uma pergunta. Tem uma pergunta que é padrão nesse momento que as pessoas sempre fazem. Vou esperar vocês fazerem uma pergunta aí, então. A pergunta seria se a conta acaba aí? Sim. Na verdade, a resposta é sim, Edivaldo. A conta acaba aqui. Mas tem uma outra pergunta que você poderia fazer. Pode falar. Não? Ó, uma outra pergunta que você poderia fazer é assim, muita gente pergunta, professor, eu posso parar aqui onde eu estou apontando a caneta ou eu sou obrigado a chegar até aqui no final? Eu vou responder para você. Aposto que muita gente pensou nisso, mas não perguntaram. Eu posso parar aqui ou tenho que finalizar até aqui? Tem uma resposta muito simples, gente. Suponha que essa conta valesse 10 pontos. Suponha que ela valesse 10 pontos. Se você parar aqui em cima, eu te dou, no caso, 9 pontos. Se você chegar até aqui no fim, você ganha os 10. Respondido aí, todo mundo?
Ah, professor, eu tentei fazer aqui, fui desenvolver, errei no desenvolvimento. Não tem problema não, te dou 90% aqui. Se você errou o desenvolvimento, paciência, você perde só um 10. Tudo bem, pessoal? Entenderam isso? Todo mundo aí? Então, até aqui você tem 90% da conta. Se você chegar até aqui no final, que eu gostaria muito que chegasse, você tem o 100% dela. Respondida a pergunta que vocês não fizeram, mas tenho certeza que pensaram. Ninguém pensou nessa pergunta, pessoal? Alguém se manifesta aí? Bom, você pode explicar aquela parte do cosseno de x mais seno de x igual? Posso sim, Nicole, só tem um detalhe. O que você escreveu aí está errado. Não é cosseno mais seno, é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Tá? Independente do valor do x. Eu vou explicar a partir de um exemplo. Olha só essa calculadora minha aqui. Calculadora da Cássio, que é uma excelente calculadora. Recomendo que todo mundo tenha uma. Hoje é dia 16, né? Hoje é dia 16 de abril. Para quem não sabe, é sério. Hoje é aniversário do Papa Bento XVI. Sem brincadeira. Enfim, depois dessa informação preciosa, então, levando em conta que é dia 16 de abril, vamos pegar, então, fazer assim, pegar ó, seno de 16 ao quadrado mais cosseno de 16 ao quadrado. Percebam só que eu peguei para calcular aqui ó, o seno de um número qualquer mais o cosseno do mesmo número que eu tinha pego anteriormente aí. Se eu apertar o igual, deu 1. Então, deu 1 não porque é dia 16, mas sim porque para qualquer valor de x isso aqui funciona. Sempre que você tiver um seno ao quadrado mais um cosseno ao quadrado de um mesmo número, vai dar, no caso, o número 1 no final. É isso que eu utilizei aí. Só que tem que estar ao quadrado, tem que ser uma soma. Tranquilo? Quer fazer um outro teste? Vamos pegar, amanhã vai ser dia 17, né? Se eu fizesse com 17 aqui, ó, colocasse um 17 aqui, apertasse o igual também dá 1. Então, funciona para qualquer caso. Beleza? Todo mundo de boa? Pode seguir? Vamos lá. Vamos pegar, então, agora, pessoal, um exemplo 2 aqui. O exemplo 2 é o seguinte, ó. Pede para calcular a derivada da função g de x igual a secante de x que multiplica a tangente de x. Isso aqui. Pessoal, então vamos seguir aqui. Nesse caso, tem o secante que multiplica a tangente. Percebam que aqui tem a multiplicação. Se tem multiplicação, eu sou obrigado a usar a regra da multiplicação. Se h é f vezes g, então h' vai ser quem? Vai ser f'g mais g'(f). Dá isso aqui. Tá? Então, nesse caso, o que vai acontecer? Essa secante vai ficar sendo a nossa f e essa tangente vai ficar sendo a nossa g. A gente vai seguir a partir daqui. Vamos lá, então, pessoal. Ó. Quem vai ser, então, a derivada dessa função aqui? Lembra que eu vou utilizar a tabela. Se você pegar e buscar na tabela, aquela tabela das funções trigonométricas que eu passei para vocês, ó, a derivada da secante é quem? É secante que multiplica a tangente. Estão vendo aqui? Então, é só você vir aqui e substituir. Ó. A derivada da secante é secante de x que multiplica tangente de x. Eu derivei a primeira, vou multiplicar a segunda função, que é a tangente. Por sua vez, ó, a derivada da tangente agora, quem é a derivada da tangente? É secante ao quadrado de x. Então, a derivada da tangente é secante ao quadrado de x, que multiplica a primeira função, que é secante de x. Se você quiser colocar nome nas funções aqui, vamos colocar os nomes. Ó. Essa primeira parte aqui foi quem? Foi a filhinha. A segunda parte aqui, o g. Essa parte aqui, o g', e essa parte aqui, a f. F', g', f.
Aqui eu tinha esquecido de colocar, pessoal, o nome nas funções. É importante fazer isso para você poder ficar melhor para estudar depois. Ó. Essa conta é quem? É F', essa é a G, essa aqui é a G' e essa aqui é a F. Vamos lá, então. O que dá para fazer agora aqui? Dá só para juntar alguns termos. Ó. Se eu tenho secante, não tem ninguém para juntar aqui. Eu só vou repetir. Agora, a tangente que multiplica a tangente vai dar uma tangente ao quadrado aqui. Secante ao quadrado que multiplica secante vai dar uma secante ao cubo aqui. E a conta acaba aqui, gente. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso, pessoal? Quer talvez fazer algum questionamento? Ninguém? Bom, vamos lá então. Qualquer coisa é só pegar e perguntar. Fiquem à vontade. Eu vou fazer o seguinte com vocês, pessoal. Já que vocês estão um pouco arredios assim, não estão perguntando, eu vou pegar na página 159, tem as questões aí. Vou desenvolver algumas questões que são exercícios da página 159. Vou fazer assim, eu vou fazer os pares e depois eu pego e passo para casa os ímpares para vocês. Tá bom? A gente faz dessa maneira aí. Então, aqui vai ser a atividade. Da página 159. Tá? Então, novamente, vou fazer no caso com vocês os pares e vocês pegam e façam os ímpares. Se você pegar e abrir o seu livro aí nessa página, vocês têm acesso ao livro, a número 2 pede para calcular isso aqui. Ó. É um h de z igual a tangente de z. Nesse caso aqui, o que acontece, pessoal? Se você buscar naquela tabela que eu passei para vocês, na realidade, 7 tangente de z, que faltou um 7 aqui. É tangente de z, aliás, é h de z igual a 7 tangente de z. Beleza, vamos lá. Se você buscar naquela tabela que eu passei para vocês, pessoal, vou deixar vocês olharem lá. Quem é a derivada da tangente? Dá uma olhada lá e me falem. Olharam lá, pessoal? Quem que é a derivada da tangente naquela tabela? Dá uma olhada lá. Secante ao quadrado, correto. Então, a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, basicamente, ó, como aqui é um número e esse número está multiplicando, na derivada você deixa o número multiplicando aqui, é só colocar a secante ao quadrado aqui e dizer. Acabou. Então, basicamente, foi fazer o quê? Foi utilizar a tabela. Beleza? Tranquilo? No caso aqui, como é dizer, fica a secante ao quadrado e dizer. É só isso essa conta, mais nada. Então, você vai ter na sua mão, no dia da prova, aquela tabela. Então, fica fácil, é só você saber trabalhar com aquilo. Eu vou fazer com vocês aqui, gente, a questão 4. A questão 4 tem um f de x igual a um 3x seno de x. Eu pergunto a vocês o seguinte, pessoal, essa questão 4 vai ser imediatamente igual à questão 2? Vai ser a mesma maneira de fazer? Tem que fazer alguma coisa a mais para resolver? Dê uma opinião aí, pode abrir o microfone e falar, tá? O que vocês acham? Eu vou fazer essa questão 4 igual eu fiz a questão 2 direto ou tem alguma coisa a mais para fazer? Você podia repetir a questão 2, por favor? Posso. Ô, Edivaldo, olha só, vamos pegar por partes aqui.
Se você analisar, a tabela que eu passei para vocês foi essa. Tá? Foi no início da aula, acho que você chegou um pouquinho atrasado. Mas vamos lá, no início da aula eu passei essa tabela aqui para vocês. Então, essa tabela te dá as derivadas das funções. Exemplo, da função seno, a derivada é o cosseno. Da função cosseno, a derivada é o seno. E assim por diante. Beleza? Tranquilo? Então, lá, eu pergunto qual que é a derivada da função tangente de zero. Se você olhar a tangente, quem que é a derivada da tangente? É secante ao quadrado. Percebe isso? Então, foi só chegar aqui e no lugar da tangente colocar quem é secante ao quadrado. A conta acabou. Não tive que fazer mais nada. Foi bem direta mesmo. Entendi, obrigado. Dá uma sugestão, então, já que você está com o microfone aberto. Qual sugestão que você pode me dar para essa função f aqui? O que você acha dela em relação à função o número 2? Para fazer a derivada, no caso? Isso. No caso, tem que olhar na tabela, né? Sim, mas tem mais uma coisinha ainda. Ó, o que nós temos aqui? Um 3x. Um 3x vezes seno. Se tem um vezes, eu sou obrigado a usar o quê, então? A regra da multiplicação. Isso. Perfeito. Está correto. Exatamente isso. Sempre que eu tiver um vezes, pessoal, eu sou obrigado a utilizar a regra da multiplicação. Perfeito? Tem um vezes. Aqui no número 7, no número 2 eu não utilizei porque era um número 7. Era número, não tem problema. O número ele continua multiplicando. Mas se for funções igual 3x é uma função. Tem x. X é função. Seno de x é função. Então, sempre que tiver multiplicação de funções, eu sou obrigado a usar a regra da multiplicação. Nesse caso, essa função aqui vai ser a função f. E essa aqui vai ser a função o quê? A função g. Aí, pela regra da multiplicação, aqui em cima, ó, f vezes g. Qual que é a regra? Deriva a primeira, multiplica pela segunda função, deriva a segunda função e multiplica pela primeira função. 100%? Tranquilo? Vamos lá. A derivada aqui, pessoal, do 3x é 3. Derivei a primeira, vou multiplicar pela segunda. A derivada do seno, quanto que é? É cosseno, não é isso? Só rapidinho, ó. Derivei a primeira, multipliquei pela segunda. Se você olhar a tabela, aquela tabela que eu acabei de mostrar para vocês, a derivada do seno está lá, é cosseno. Que multiplica a segunda função, que é um 3x. Então, percebam só que, nesse caso, essa primeira função é a função f, linha. Essa aqui é a g. Esse cosseno é o g', e esse 3x é o f. F' g, g' f. Então, aqui fica 3 seno de x mais 3x cosseno de x. E acaba aqui. Legal, pessoal? Entenderam isso? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso aqui? Professor, o senhor poderia repetir para mim, fazendo um favor? Repito. Vamos por partes, então. Primeiramente, eu tenho que identificar que eu tenho uma multiplicação. Essa é a primeira coisa. Aí eu vou trabalhar cada função separadamente. Por exemplo, se eu pegar o 3x aqui, a derivada do 3x, quanto que é? É 3. Então, derivei a primeira função, vou multiplicar pela segunda função, que é a f. Porque eu estou utilizando aqui, ó, a regra do produto. Está conseguindo enxergar aí, Tainara? Sim, estou. Beleza, então. Até aí tudo bem. Beleza, né? Então, depois, ó, agora, a segunda função é o seno. Se você consultar a tabela, a derivada do seno é o cosseno. Pela tabela. Então, é só substituir derivada do seno, cosseno. Que multiplica a primeira função, que era um 3x. Sim. Mesmo? Senão eu explico de novo. Não, agora tá ok. Okay? Aí a única... Foi realmente falta de atenção minha. Não, tranquilo. Pode ficar à vontade para perguntar. Aí, no caso, então, é o seguinte. Como eu tinha um cosseno de x, multiplicou o 3x aqui, a única coisa que eu fiz foi inverter. Eu coloquei o 3x na frente por uma questão de opção e é mais natural fazer dessa maneira. Não que é obrigatório, mas é convencional você colocar o 3x aqui na frente. Tá bom? Essa foi a questão 4. Eu vou fazer com vocês também, pessoal, a questão 6.
na mesma página aí. Lembra que isso aqui são exercícios. Estou fazendo os pares, depois vocês pegam e façam os ímpares como atividade. O 6 tem uma função P. Tem um P de W igual a W ao quadrado mais W vezes seno de W. Todo mundo conseguiu enxergar a função aí direitinho? Legal? Essa função eu queria uma atenção a mais de vocês, pessoal, pelo seguinte. Aqui eu tenho uma soma, tá vendo? Aqui eu tenho uma multiplicação. Aí eu pergunto a vocês, eu sou obrigado a usar a regra do produto aqui, já que eu tenho uma soma aqui? O que vocês acham dessa função? Usar a regra do produto ou não usar a regra do produto? Vamos, gente, pode especular, pode dar uma opinião. Então, professor, se tem uma multiplicação, não seria correto usar? Correto o que você falou, porque na verdade é o seguinte, com o W ao quadrado aqui, não, é direto. Eu derivo ele sem problema. Eu só vou usar a regra do produto aqui, na segunda parte. Então, na verdade, você tem uma soma e uma multiplicação. Na soma, você não precisa usar a regra do produto. Na multiplicação, sim. Vou fazer com vocês com bastante calma. Nesse caso aqui, gente, eu vou chamar esse H de F e esse seno aqui de G. Vou começar dessa maneira, então. Aí, ó, P', né? No caso, a derivada de P, que é o P'. Quem é a derivada de W ao quadrado? Vai ser 2W. Acabou. Então, a derivada de W ao quadrado é 2W. Então, aqui eu não preciso utilizar nada. Aqui, eu só vou utilizar a regra do produto na segunda componente dela aqui, ó. Quem é a derivada de W? É 1. Lembra que colocar W, colocar X, colocar Z, não tem problema nenhum. Você utiliza a letra que você quiser. Então, a derivada de W, W em relação a W é 1. Deriva a primeira, multiplica pela segunda. Aí, se você consultar a tabela, a derivada do seno é o cosseno. Deriva a segunda e multiplica pela primeira função, que é um W aqui. Aí, se você quiser colocar nome nas funções, esse 1 aqui é a F', aqui é o G, esse aqui é o G' e esse aqui é o F. F', G, G', F. O que dá para fazer agora, pessoal, é só jogar esse W aqui para frente e suprimir esse 1. Então, fica assim, fica 2W mais seno de W. Joga esse W aqui para frente, fica W cosseno de W. A continha acaba aí. Queria que vocês olhassem também, dessem uma opinião, se tiver dúvida. Entenderam, pessoal, isso aí mesmo? Ninguém quer perguntar nada sobre essa questão? Bom, vou seguir então, pessoal. Se ninguém quiser perguntar nada, vou acabar seguindo. Se quiser perguntar, nós estamos Professor, para esclarecer. Pois não, no caso, a derivada desse seno, cosseno, tangente, essas coisas assim, sempre vai ter na tabela, não é? Sim, perfeito. Na verdade, é você olhar a tabela lá e substituir. Basicamente é isso. Sim. Tá bom? Tá bom. Mais alguém, pessoal, quer perguntar alguma coisa? Não? Vou fazer com vocês, então, agora, a questão número 8 da sequência que tem aí, que é bem interessante também. A número 8 está assim, tem um G de alfa, para ter uma ideia. A variável aqui é a variável alfa. G de alfa é igual a 1 menos cosseno de alfa, tudo isso aqui sobre alfa. Bom, eu queria que vocês me dessem uma sugestão, pessoal, para poder fazer essa conta aqui, então, da letra G. Lembra que trabalhar com alfa, com X ou com qualquer letra é a mesma coisa. Eu queria, então, uma sugestão de vocês para essa conta aqui. O que vocês acham aí? Professor, teria que usar a regra do quociente aí? Por que você acha que tem que utilizar, Tainara?
Porque tem uma divisão. Então, eu acredito que, independente dos números ou elementos, se tem uma divisão, tem que usar essa regra. Ou eu estou errada? Não, você está certo, é isso mesmo, está correto, é essa a resposta que eu queria. Já que eu tenho uma divisão aqui, eu sou obrigado a usar a regra do quociente. Simples assim, tem divisão, regra do quociente. Tá certo? Então, pela regra do quociente, vamos lembrar qual que é a regrinha. Se eu tenho aqui um H do tipo F sobre G, a derivada de H, que é o H', é o F'G menos G'F sobre a G ao quadrado. É isso aqui. Então, basicamente, é utilizar essa regra aqui, pessoal. Vamos lá, então. Nesse caso, quem é que vai ser cada coisa? Esse alfa fica sendo a nossa G, e essa expressão aqui de cima fica sendo a nossa função F. Vamos lá. Fica algo assim, ó. G'. Deixa eu fazer o seguinte. Não vai caber. A derivada do 1 é 0. A derivada do cosseno, pessoal, vamos lembrar que a derivada do cosseno, se você pegar e olhar aquela tabela, é o menos seno. Então, fica menos seno de x. Deriva a primeira, vou multiplicar pela segunda, que é o alfa, menos a derivada do alfa é 1 que multiplica pela primeira função. Entenderam o que eu fiz, gente? Eu derivei a primeira. A derivada de 1 é 0. Deixa eu aumentar um pouquinho, ficou meio pequeno isso aqui. Espera aí. Sim, tranquilo, Matheus. Aqui. Vamos lá novamente, ó. Ficou mais nítido aqui. A derivada do 1 é 0. A derivada do cosseno é o menos seno, é só constar a tabela. Então, derivei a primeira, multipliquei pela segunda função, que é o alfa. A derivada agora do alfa, lembra, se fosse a derivada do x em relação a x, é 1. De alfa em relação a alfa, é 1 também. Que multiplicou a segunda função, que é o menos cosseno de alfa. Aí, toda essa conta aqui, pessoal, ela fica sobre o alfa elevado ao quadrado. Se você quiser colocar nome nas funções, ó, essa aqui vai ser a F', essa aqui é a G, esse 1 aqui é o G', e essa conta aqui, a F, sobre essa G aqui que está ao quadrado. Dá para ajustar algumas coisinhas aqui, quer ver? Ó? Esse zero aqui a gente pega e despreza ele. Esse menos que multiplica esse menos aqui vai dar um mais. Então, fica seno de x que multiplica alfa. Vai dar alfa seno de... Não, pera aí, pessoal. Tem um problema aqui, né? Qual que é o problema? Alguém percebeu o problema e não me falou? Qual que é a nossa variável? É o alfa. O que eu coloquei aqui? Um x. Foi por impulso. Então, aqui vai dar um alfa e aqui também vai dar um alfa. Menos, esse menos com esse menos é mais. Aí fica 1 vezes cosseno, que é cosseno de alfa mesmo. Tudo isso sobre o alfa elevado ao quadrado. Pessoal, olha só, a gente vai ter que encerrar essa aula aqui porque vai dar 40 minutos. Então, são 2h09. Vamos então voltar 2h15, tá? Vou dar um intervalo de 5 minutos. Então, 2h15 a gente pega e retorna.